Galera, Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. O Brasil havia sido pentacampeão 4 anos antes, em 2002, Coreia do Sul e Japão. Chegou, talvez, com uma de suas melhores seleções, uma de suas melhores convocações, um dos seus melhores grupos para disputar o Mundial. O Tico até me cobrou, falou, putz, pai, você esqueceu de falar que em 2002 Kaká estava no elenco, Kaká foi penta, como reserva. Mas em 2006 ele fazia parte do quê? Quadrado Mágico. Com quem? Deixa eu lembrar, Ronaldo Fenômeno. Ronaldinho Imperador, Adriano. E ainda tinha o Robinho no banco. Era um timaço, mano. Mantinha laterais Cafu e Roberto Carlos. Já tinha trocado o Tafarel, né? Aí já tinha trocado o Marcos. Já não era mais titular, era o Dida. Júlio César estava ali já de reserva. Mas era uma baita seleção. E adivinha o que aconteceu? Encontrou quem pelo caminho? De novo. Assim como em 86, quando fomos eliminados nos pênaltis, quando o Zico perdeu o pênalti no tempo normal. Assim como em 98, quando tomamos de 3-0 na final. Em 2006, foi só um. Thierry Henry, Roberto Carlos arrumando meião, Zidane dando chapéu no Fenômeno. E a França, mais uma vez, desbotou o Brasil para bailar, eliminou o Brasil de uma Copa. A Itália foi a campeã, chegou ao tetra, foi a segunda seleção a conquistar 4 títulos mundiais, depois seria igualada pela Alemanha em 2014. E de lá para cá, a Itália fez o quê? Nada. Em 2010 foi eliminada na primeira fase, assim como em 2014 e em 18, 22 e agora em 26, nem para a Copa foi e nem virá. Foi uma última Copa, assim, um último título de alerta. Mas antes de falar de França e Itália que chegaram nas finais, o que eu me lembro desta Copa? Aquela situação da seleção brasileira chegando ali com toda aquela empolgação, Zé Roberto jogando muito, Parreira tinha voltado a ser o treinador da seleção, foi o treinador do Tetra em 94. Tivemos algumas seleções estreantes também em 2006. A Alemanha tinha sido vice-campeã em 2002. A partir de 2006 começou a lapidar aquele grupo que foi campeão em 2014 aqui no Brasil. Chegou nas semifinais muito mais forte do que a Itália, mas perdeu, né, na prorrogação com aquele gol do Grosso. Portugal, pela primeira vez, colocava Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo, assim como a Argentina também colocava Messi. E essa seria a primeira das 6 Copas do Mundo que esses caras jogaram. Aliás, das 5. 2006, 10, 14, 18, 22. E vão jogar a 6ª Copa do Mundo e vão bater o recorde de jogadores que mais jogaram Copas do Mundo, talvez ao lado do goleiro Ochoa do México. Falta um mês para a Copa. Se Deus quiser, não vai acontecer nada de anormal com eles, já que tantos jogadores estão se contundindo aí, mas tem tudo para que isso aconteça. Cristiano Ronaldo marcou gol em todas essas Copas. Messi, não. Messi ficou em 2010 sem marcar gols. Depois vamos falar sobre isso. E o atual campeão mundial como treinador, Luiz Felipe Scolari, saiu da seleção brasileira e foi para Portugal. Foi ser vice-campeão da Eurocopa lá em Portugal em 2004 contra a Grécia, quando colocou o Cristiano Ronaldo já para começar a jogar. E em 2006 Portugal chegou nas semifinais, foi a segunda melhor campanha portuguesa depois de 66, quando chegou também nas semifinais com o Eusébio. Dito tudo isso, o que você acha dessa Copa? Eu gostei, assim. Caso do Zidane. Caso do Zidane, cabeçada do Zidane. Galera, pra mim, eu assisti já 10 Copas do Mundo. As 5 melhores foram 86, 98, 2010, 14 e 22. As 5 piores pra mim foram 90, 94, 2002, essa de 2006 e a de 2018. 5 a 5. Depois eu vou fazer um ranking, falar de 1 a 10, a melhor e a pior. Mas a Copa do Mundo de 2006 foi a 18ª Copa do Mundo, a 6ª que eu assisti. Foi a 6ª que eu assisti, porque depois a 7ª seria em 10, a 8ª em 14, a 9ª em 18 e a 10ª em 2022. Tendo campeão a Itália, lá na Alemanha, que foi outra vez um país a sediar a Copa do Mundo pela segunda vez. Primeiro foi o México, depois foi a Itália, depois foi a França e agora a Alemanha também seria um país a sediar 2 vezes a Copa do Mundo. Foi em 54 e agora foi em 2006. Só que em 2006 a Alemanha já era Alemanha, não era mais Alemanha Ocidental. Tivemos 32 seleções novamente.
O período da Copa foi de 9 de junho a 9 de julho. Eu morava em Cananéia e assistia quase todos os jogos com meu amigo Wallace, que está lá em Taubaté, certo, negão? E ali era a época de Lan House, de PlayStation 2, Winning Eleven. Meu ídolo era o Thierry Henry, que jogava no Arsenal. E praticamente a gente assistia todos os jogos também nas Lan Houses. Itália campeã, França vice, Alemanha terceira, Portugal quarto. O artilheiro foi o Klose com 5 gols. Os melhores ataques, Alemanha, Argentina e Espanha na primeira fase com 8 gols. A melhor defesa, Suíça. A Suíça saiu da Copa sem perder e sem tomar gol. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. A Suíça foi eliminada sem tomar nenhum gol. A Suíça tinha o famoso apelido de ferrolho suíço. Uma equipe muito bem defensiva, mas que não tinha um ataque, né, que fazia jus. E por isso não se classificou. 3.359.000 pessoas assistiram essa Copa do Mundo nos estádios, com uma média de 52 mil pessoas por partida. O melhor goleiro foi o Buffon, campeão, né, pela Itália. O melhor jogador da Copa foi Zinedine Zidane. E o melhor jogador jovem foi o Podolski, da Alemanha. Pela primeira vez em uma Copa do Mundo, o campeão de uma edição anterior teve que disputar umas eliminatórias. Assim foi com o Brasil, que foi a pentacampeão em 2002. Foi tranquilo para 2006, fez uma eliminatória tranquila com uma seleção filé, né? 32 países participaram da Copa. A decisão de confiar à Alemanha a organização do torneio foi controversa, já que se esperava que a Copa fosse na África do Sul, o que aconteceu 4 anos depois. Os outros países candidatos à organização eram Inglaterra, Marrocos e Brasil. Desde que a escolha foi feita, o órgão que controla mundialmente o esporte afirmou publicamente sua intenção de rotacionar o país sede entre suas confederações. E aí, logo em seguida, foi escolhida a África do Sul para a Copa de 2010. Como preparação para a competição, a FIFA organizou a Copa das Confederações de 2025 na Alemanha, torneio ganho pelo Brasil. O Brasil foi campeão da Copa das Confederações, ganhando de 4-0 da Argentina. E aí ficou aquela maldição de que o campeão da Copa das Confederações vai mal na Copa do Mundo no ano seguinte. Em 2004, o Brasil foi campeão da Copa América, você viu ontem, né? Numa final contra a Argentina, monstra. A Argentina ganhando de 1-0 até os últimos minutos de jogo. O Tevez pisando em cima da bola, aí o Imperador Adriano fez um golaço de fora da área, levou para os pênaltis e o Brasil foi campeão. Pela primeira vez em uma história de Copa do Mundo, 3 países lusófonos, que são países de língua portuguesa, estiveram presentes na Copa. Portugal, Brasil e o estreante Angola. Foi a primeira vez também que a Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe teve 4 representantes, a CONCACAF, os Estados Unidos, México, Costa Rica e a também estreante Trinidad e Tobago, o mesmo número de América do Sul e Ásia. De acordo com os resultados obtidos nas eliminatórias, os 32 países classificados foram Alemanha, como país sede, Argentina, Brasil, Paraguai e Equador pela Conmebol, México, Estados Unidos, Trinidad e Tobago e Costa Rica pela CONCACAF e pela Europa. Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Itália e Suíça, Suécia, República Tcheca e Ucrânia. A República Tcheca disputaria essa Copa e só voltará agora. Ficou todas essas Copas sem participar. Tinha o craque Pavel Nedved, que jogava na Juventus de Turim. A Ucrânia, de Shevchenko, que fez uma grande Copa do Mundo, foi eliminada pela campeã Itália e nunca mais voltou. Sérvia e Montenegro, que foi um país que jogou a Copa já não sendo mais Sérvia e Montenegro. O país tinha vindo lá daquela dissolução da Iugoslávia, vários países como a Bósnia, a Croácia, só que Sérvia e Montenegro se desmembrou, né? Cada um foi para um lado, virou Sérvia e virou Montenegro. Só que na Copa jogaram como Sérvia e Montenegro. É o único país ao lado do Brasil e da Alemanha que disputaram todas as eliminatórias que jogaram e participaram. Só que a Sérvia jogou só uma e disputou só essa Copa. A Alemanha disputou todas as eliminatórias e jogou, só que é o segundo país com mais participações em Copas, depois do Brasil, que jogou todas. A Alemanha só não jogou 30, porque não tinha condições de vir da Europa para o Brasil devido à crise financeira. Em 50 foi proibida de jogar a Copa no Brasil por causa da Segunda Guerra Mundial e do estrago que foi feito. Em 30 a Copa foi no Uruguai, retificando aqui. Pela África jogaram a Costa do Marfim, estreante, Angola, estreante, Gana, se não me falha a memória, estreante também, e Togo, que jogou como estreante e nunca mais voltou. Pela Ásia, Tunísia, Japão, Arábia Saudita, Irã, e Coreia do Sul e Austrália pela Oceania. A Copa contou com grandes jogadores como Michel Ballack, Miroslav Klose,
Bastian Schweinsteiger e Philipp Lahm, da Alemanha, que seriam campeões em 2014. E chegariam nas semifinais de 2010 também. Por Portugal tínhamos Figo, Cristiano Ronaldo e Deco. Portugal tinha uma seleção zaça, hein, filho? Olha lá a camisa de Portugal lá em cima. Eu não gosto dessa, eu quero arrumar outra. Andriy Shevchenko, da Ucrânia, o Nedved, da República Tcheca, David Beckham, Wayne Rooney, Steve Gerrard, Michael Owen, Frank Lampard, da Inglaterra, seleção zaça a Inglaterra tinha. Roman Riquelme, Carlito Tevez e o então jovem promessa Lionel Messi, com o Hernan Crespo também na Argentina. E pela Holanda, Ruud van Nistelrooy, o centroavante, Robin van Persie, o outro centroavante, Arjen Robben, que estava começando também, ainda tinha cabelo. Pela Espanha, Iker Casillas, Xavi, Raul e Davi Villa, seriam campeões em 2010. E pelo Brasil, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Adriano, Roberto Carlos, Zinedine Zidane, Patrick Vieira, Lilian Thuram, Franck Ribéry e Thierry Henry da França. O Ribéry jogava na França também nessa Copa aí, era um cracaço. E os italianos Gianluigi Buffon, Francesco Totti, Andrea Pirlo, Alessandro Del Piero e Fábio Cannavaro. A seleção italiana era forte demais, demais. Expectativas antes do torneio. A seleção brasileira era a grande favorita do torneio, em parte por ter ganhado a Copa do Mundo anterior, a Copa das Confederações um ano antes e a Copa América em 2004. Equipes como Argentina, Inglaterra e Itália também eram consideradas grandes favoritas. Apesar de terem sido vice-campeã na última Copa e de jogar em casa, a Alemanha não era uma das grandes favoritas, estava numa fase de reconstrução. O ceticismo da população refletia-se nos próprios jogadores alemães. O capitão e principal jogador da seleção, Michel Ballack, deu uma entrevista ao seminário esportivo alemão Sport Bild no dia 9 de maio, afirmando que a equipe era jovem e inexperiente e que não seria uma surpresa se fosse eliminada logo na primeira fase. Diego Maradona declarou em 4 de abril de 2006 que considerava o Brasil como principal favorito, lugar no que não atribuía a Argentina, em suas palavras. Se não for o Brasil, depois vem Inglaterra, Itália e Alemanha. Pelé, quando interrogado sobre qual seria o favorito, sua opinião, preferiu não dizer por ter errado de todas as vezes em que se pronunciou sobre a seleção favorita. Em 94 falou que a Colômbia era a favorita e o Brasil ganhou. Em 98 disse que seria a Espanha e a França ganhou. E o Brasil tinha problemas de defesa em 2002 devido a uma campanha nas eliminatórias, falou que a campeã seria a Inglaterra. Seleções como Portugal, Suécia, Argentina e a própria Inglaterra eram as preferidas. A menos de um mês do torneio, contudo, Pelé acabou admitindo que não acreditava na vitória da seleção brasileira. Para Pelé, os favoritos sempre perdem, mas o jogador foi muito criticado em seu país por tal declaração. Contudo, ele acabaria acertando suas previsões, já que o Brasil seria eliminado pela França nas quartas finais. Na Itália, a menos de um mês do torneio, explodiu um escândalo de compra de árbitros do futebol italiano, Calciopoli. Das denúncias acabaram sendo dirigidas ao também técnico da seleção, Marcello Lippi, que teria sido influenciado nas escalações por Luciano Modi, ex-cartola da Juventus de Turim. Muito louco, né? Essas situações na Itália são decorrentes. Um total de 12 cidades alemãs foram selecionadas para receber a fase final da Copa de 2006, dentre um total de 20 candidaturas, tendo sido descartadas designadamente as postulações de Bremen e Düsseldorf, a única cidade sede da edição de 74 a não ser reaproveitada em 2006. Mönchengladbach, Bochum e Duisburgo. Os estados começaram a ser preparados pouco antes, depois de selecionadas as seleções que os abrigaram. A capacidade efetiva de alguns dos estádios da Copa, em particular do Westfalenstadion, foi mais baixa que os números citados. Estivemos então com jogos em Berlim, no Olympians Stadium, em Dortmund, no Signal Iduna Park, que é o estádio do... O tipo não está nem acompanhando a live, ele está viajando aqui. O estádio Signal Iduna Park em Dortmund, é o estádio de que time? Borussia Dortmund, que tem a muralha amarela. Em Gelsenkirchen, o Western Arena. Em Frankfurt, Commerzbank Arena. Em Hannover, a AWD Arena. Em Leipzig, o Central Stadium. Em Kaiserslautern, o Fritz-Walter Stadium. Em Nuremberg, o Wiesbaden Stadium. Em Colônia, o Rhein-Energie Stadium. Em Hamburgo, a OL Arena. Em Stuttgart, o Gottlieb-Treben Stadium. E em Munique, a Allianz Arena, o estádio do Bayern de Munique. Aqui os países classificados a gente já falou. Agora, sorteio, convocações, árbitros, fase de grupos. Fase de grupos é legal. Vamos lá. Primeira fase, classificados pelo grupo A. Alemanha, Equador, Polônia e Costa Rica foram eliminados. Eu não vou falar os eliminados porque depois não vai falar a classificação geral. Grupo 2, Inglaterra e Suécia. No grupo 3, Argentina e Holanda.
No grupo 4, Portugal e México. No grupo E, Itália e Gana. No grupo F, Brasil e Austrália. No grupo G, Suíça e França. No grupo H, a Espanha e a Ucrânia. Jogos da campeã Itália na primeira fase foram Itália 2, Gana 0, Itália 1, Estados Unidos 1, Itália 2, Tchequia 0. Já não era mais Tchecoslováquia, era República Tcheca. Jogos do Brasil na primeira fase foram Brasil 1, Croácia 0. Nunca vou me esquecer desse jogo, porque um dia antes, na Ilha Comprida, pelo meu Nativos, que eu sou fundador, fiz um gol de fora da área, um gol assim que é muito difícil de fazer. Você dá uma limpada no seu marcador e joga na gaveta. No dia seguinte, o Brasil jogou, né? Esse jogo meu foi no sábado. No dia seguinte, o Brasil jogou, estreou e o Kaká fez um gol igualzinho. Seu ídolo, Kaká. O Brasil venceu a Austrália depois por 2-0 e depois, sem dificuldades, meteu 4-1 no Japão. Fase final, oitavas de final, Alemanha 2, Suécia 0, Argentina 2, México 1, Itália 1, Austrália 0, um jogo dificílimo para a Itália. Suécia 0, Ucrânia 0, 3-0 para a Ucrânia nos pênaltis. A Suécia, sim, saiu da Copa do Mundo sem levar nenhum gol e sem perder nenhum jogo, pois empatou na primeira fase em 0-0 com a França, ganhou de Togo por 2-0 e ganhou da Coreia do Sul por 2-0. Foi eliminada pela Ucrânia nos pênaltis sem tomar gol e sem perder. Foi inédito em todas as Copas. A Inglaterra venceu o Equador por 1-0, Portugal venceu a Holanda por 1-0 também. Um jogo de muita pancadaria. Portugal e Holanda até hoje foi o jogo que teve mais cartões em todas as Copas. Brasil 3, Gana 0, França 3, Espanha 1. Aí as quartas de finais. Tivemos Alemanha 1, Argentina 1. A Alemanha tirou a Argentina nos pênaltis. E galera, a Alemanha, depois que perdeu a final para a Argentina em 86, ganhou a revanche 4 anos depois, uma Copa depois, 1-0 na Copa da Itália, gol do Breme, foi campeã mundial. Depois a Alemanha, em 94, 98, 2006, vai tirar a Argentina nas quartas. Em 2010 vai tirar a Argentina de novo, ganhando por 4-0 da seleção dirigida pelo Maradona. Em 2014 foi campeã em cima da Argentina, aqui na Copa rezada no Brasil, no Maracanã, 1-0 gol de Mário Götze. A Argentina virou freguesaça dos alemães. Itália 3, Ucrânia 0, a Itália começou a mostrar para que veio. Esses jogos aí, tivemos aí os gols de Zambrotta e Luca Toni, 2 gols, né? O jogo entre Alemanha e Itália foi 1-1, Klose e Ayala fizeram os gols. Nos pênaltis, Guerneville, Ballack, Podolski e Borowski fizeram os gols. E os argentinos Ayala e Cambiasso perderam suas cobranças com Rodrigues e Cruz fazendo. E é difícil da Argentina perder decisão por pênaltis, principalmente em Copas, hein? No jogo entre Inglaterra e Portugal, que foi 0-0, Portugal venceu nos pênaltis por 3-1 com o goleiro Ricardo Pinto, sendo também um dos caras que os ingleses mais odeiam em suas vidas. Em 2004, nas semifinais, Ricardo Pinto havia defendido 3 pênaltis e feito o gol de pênalti que levou Portugal para a final da Euro contra a Inglaterra. Em 2006, novamente, ele foi o herói. Neste jogo, Cristiano Ronaldo cavou a expulsão de Wayne Rooney e o que aconteceu? Ficou queimado no Manchester United, passando logo depois a ir para o Real Madrid. Portugal, assim, arrumou uma vaga para as semifinais. Poderia ser Portugal e Brasil, poderíamos ter o Filipão contra a seleção que ele foi campeão 4 anos antes. Só que o Brasil perdeu para a França com gol de quem? Zidane. Não, Thierry Henry. Mas o Zidane amassou, esmirilhou. Eu lembro até hoje desse jogo e eu dava muita risada. Nas semifinais, França 1, Portugal 0, Itália 2, Alemanha 0 na prorrogação. O jogo Portugal e França foi um jogo muito disputado, 1-0 gol do Zidane de pênalti. A França garantiu sua classificação para a final. E no jogo Alemanha e Itália, a Alemanha perdeu em casa, em Dortmund, uma semifinal, com amplo favoritismo já, e foram gols marcados na prorrogação por Del Piero e Grosso, que estava na Lan House assistindo esse jogo. Sendo assim, tivemos na disputa de terceiro lugar Alemanha 3, Portugal 1, 2 de Schwarzenegger, 1 de Petit contra, e o Nuno Gomes fez o gol português. E na grande final, a final em que Materazzi fez o gol italiano,
Zidane fez o gol francês no tempo normal, naquela cavada de maluco contra o Buffon. Aí na prorrogação o Zidane fez o quê? Fica aí parado. Deu uma cabeçada no Materazzi, que xingou a mãe ou a irmã do Zidane. O Zidane foi expulso, o jogo foi para os pênaltis. Pirlo, Materazzi, De Rossi, Del Piero e Grosso converteram todas as cobranças. Wiltord, Abidal, Sagnol converteram suas cobranças, mas o Trezeguet errou e a Itália foi tetracampeã mundial. Na final da Copa, o artilheiro Miroslav Klose recebeu a chuteira de ouro, Adidas Golden Shoe Award. O brasileiro Ronaldo havia sido o último vencedor do prêmio na Copa de 2002, com 8 gols marcados, né? O Klose foi artilheiro com apenas 5 gols. Em segundo lugar, ficaram 8 jogadores com 3 gols. O Hernan Crespo, David Villa, da Espanha, o Max Rodrigues, também da Argentina, o Fernando Torres, também da Espanha, Zinedine Zidane, da França, Ronaldo Fenômeno, Thierry Henry e Lucas Podolski. O Fenômeno, com o gol que fez contra a Gana, tornou-se o jogador com mais gols na história das Copas, né? Tinha passado o Gerd Müller, só que perderia esse posto 2 Copas depois, no jogo Brasil e Alemanha, no 7-1 para o próprio Miroslav Klose, que foi o artilheiro desta edição de 2006. Classificação final: Itália campeã, França vice, Alemanha em terceiro, Portugal em 4. Em quinto, Brasil. Mais alto, filho. Brasil. Em sexto, Argentina. em sétimo, Inglaterra. e em oitava, a incrível Ucrânia. Em nona, Espanha. Em décima, a Suíça. Em 11º, a Holanda. Em 12º, Equador. Em 13º, Gana. Em 14º, Suécia. 15º, México. 16º, Austrália. 17º, Coreia do Sul. 18º, Paraguai. 19º, Costa do Marfim. 20º, Tchequia. 21º, Polônia. 22º, Croácia. 23º, Angola. 24º, 25º, Irã. 26º, 27º, Trinidad e Trinidad Tobago. e Tobago. 28º, Japão. 29º, Arábia Saudita. 30º, Togo. 31º Costa Rica. e em último, Sérvia e Montenegro. Chuteira de ouro para Miroslav Klose, chuteira de prata para Hernan Crespo e de bronze para Ronaldo Fenômeno. Bola de ouro para o craque Zinedine Zidane. Aliás, de novo aconteceu. A bola de ouro de 2002 foi dada alguns dias antes da final para o Kahn e ele cagou na final. E em 2006 a mesma coisa. Zinedine Zidane foi eleito o melhor jogador da Copa dias antes e ele fez o quê? Cagou na final também. Bola de prata, o segundo melhor jogador da Copa foi Fábio Cannavaro, o italiano, o zagueiro que levantou a taça. Prêmio Yashin, melhor goleiro para o Buffon, melhor jogador jovem, Lucas Podolski. Prêmio Fair Play para Brasil e Espanha. O terceiro melhor jogador da Copa foi Andrea Pirlo, que jogou muito. Os gols melhores, a equipe mais empolgante foi Portugal. O gol mais lindo da Copa foi um golaço mesmo do Maxi Rodrigues contra o México, que ele faz um golaço de fora da área. O segundo gol foi de cambiaço contra a Sérvia e Montenegro, também argentino. E o terceiro gol, para mim, era o gol mais bonito da Copa, foi o do Joe Cole contra a Suécia também, um petardo de fora da área. Seleção da Copa, goleiro Buffon da Itália e Jens Lehmann da Alemanha. E o Ricardo de Portugal, foram 3 goleiros. Na zaga, Roberto Ayala da Argentina, Terry da Inglaterra, Thuram da França, Felipe Lan da Alemanha, Cannavaro, Zambrotta da Itália e o Ricardo Carvalho de Portugal. Meio-campistas, Zé Roberto do Brasil, Patrick Vieira da França, Zinedine Zidane da França, Michael Ballack da Alemanha, os italianos Pirlo, Gattuso e Totti e os portugueses Luiz Figo e Maniche. No ataque, Hernan Crespo da Argentina, Thierry Henry da França, Klose da Alemanha e Luca Toni da Itália. A bola da Copa foi linda demais, essa bola da Copa de 2006 na Alemanha, que foi a Tengeist, bola oficial de 2006, com 14 gols, uma redução de 3 em relação às anteriores. Na bola aparecem hélices negras sobre fundo branco. Controvérsias. Preocupação com segurança contra terroristas, né? Porque nas Olimpíadas de Berlim, em 72, houveram ataques terroristas. Nada mais a dizer. Copa de 2006, para mim, que não foi uma das mais empolgantes. Levanta aí, filho. Vencida pela Itália. Já falamos que depois disso a Itália nunca mais foi a mesma, mas essa geração italiana era monstruosa. Essa geração francesa que viria a ser
uma geração que estaria mudando ali para jogadores que em 2010 iriam fazer uma das piores campanhas da França, uma crise interna da Federação Francesa, para em 2014 eles virem para o Brasil já mais ajeitados, em 2018 serem campeões, 22 vices e 26 para mim grandes favoritos, certo? Então, conclui-se assim a Copa de 2006 realizada na Alemanha, e a próxima Copa talvez para mim foi a segunda ou terceira mais legal que eu assisti, que tinha como tema Waka 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 Shakira na Copa do Mundo de 2010, com a bola Jabulani, que eu ainda vou ter, com as vuvuzelas, com uma final inédita de duas seleções que nunca tinham sido campeões, aí a Espanha, que foi pela primeira vez para uma final, a Holanda, que foi para sua terceira final, e a minha Holanda perdeu mais uma vez. E é daqui a pouquinho que a gente vai mostrar para vocês mais esse vídeo. Valeu? Tamo junto? É nóis!